chegando, que especial. Hoje, faz tempo que eu não organizo em 3 coisas aqui que nós vamos falar, mas hoje eu quero falar 3 coisas em especial com você. A primeira é como lidar em uma situação de injustiça. Como lidar em uma situação de injustiça. A segunda coisa é como adquirir sabedoria. E a terceira coisa, como adquirir a unção. Então, eu vou falar coisas muito importantes para você, sobre isso, e nós vamos orar, porque nós estamos em um propósito de oração. E Deus vai fazer coisas muito tremendas, Deus vai fazer coisas muito grandes, extraordinárias na sua vida. Eu queria você escrevendo: eu recebo o extraordinário de Deus. Eu recebo o extraordinário de Deus. O apóstolo Paulo falou sobre espírito de sabedoria e revelação. Então, nós vemos que só revelação não é suficiente. Só revelação não é suficiente. A revelação anda com a sabedoria. E também, só a sabedoria também não é suficiente. Quando Deus tem uma mudança de história, quando Deus tem uma mudança em alguma situação, nós precisamos entender que só sabedoria não é suficiente e também só a revelação não é suficiente. Elas andam juntas, né? Sabedoria e revelação andam juntas. Sabedoria também é revelação, né? Sabedoria também é revelação. E quando nós caminhamos com Deus, essas coisas começam a fluir na nossa vida. Agora, tem momentos que nós estamos passando por desafios emocionais ou um cansaço, né, que afetam a nossa sabedoria ou afetam também alguma coisa da nossa vida. Escuta bem, acho que é Charles Finney, ele falava que se ele fosse ministrar estando cansado, então a unção não ia fluir corretamente. E poderia até parecer que ele estava até em pecado. Por quê? Porque quando nós estamos cansados, né, a unção flui, mas talvez ela não flui como deveria. O meu testemunho pessoal é que Deus tem sido bom. Porque mesmo em momentos de cansaço, né, a unção tem fluído de uma maneira especial, né? Palavras, curas, dons espirituais sendo liberados, coisas extraordinárias acontecendo. Mas nós precisamos nos disciplinar com uma rotina, com hábitos, né, com nossos horários, para que também nós estejamos descansados, para que nós estejamos preparados para enfrentar batalhas, né, que nós venhamos a passar no nosso dia a dia e na nossa vida. E uma primeira coisa que Deus me deu, eu vou te contar um sonho aqui poderoso e já nós vamos orar. A primeira coisa que quero falar com você é como agir diante de uma injustiça. E eu vou responder isso de uma maneira diferente hoje. Sabe, isso vai acrescentar para você. Deus tem falado as coisas aqui nas lives e logo acontece e a pessoa ali fala: nossa, então ainda bem que eu ouvi aquela live, que agora eu sei como eu devo agir. Alguém me contou um sonho, eu tive conhecimento de um sonho, e essa pessoa falou que ela estava em uma sala de aula. Isso já fala de coisas que nós temos que aprender. E ali naquela sala de aula, essa pessoa me contando o sonho, ela falou que ela estava fazendo uma prova. E ela terminou a prova dela, e ela entregou a prova lá na frente. Ela entregou a prova para o professor, né? Ela colocou lá na mesa do professor. O professor não viu, mas essa pessoa fez a prova e entregou para o professor. Como agir diante de uma injustiça? Estou falando com esse sonho. E ela entrega para o professor não viu, e havia uma outra pessoa do lado dela. Essa outra pessoa deixou a prova em cima da mesa, do lado dela, e foi no banheiro. Então, essa pessoa ficou sentada e tinha uma prova ao lado dela. Não era a prova dela,
era a prova daquela pessoa que foi no banheiro. E o professor chega e olha a prova e fala: logo você fazer uma prova dessa? Logo você fazer uma prova dessa aqui? E essa pessoa começa a tentar se defender. Não, peraí. Essa prova não é minha. Essa prova é da pessoa que está aqui do meu lado, que estava aqui do meu lado. Ela levantou para ir no banheiro. E o professor não ouve isso que ele está falando. E fala assim: não, essa prova aqui é sua. Essa prova aqui é sua, sim. Não, essa prova não é minha. Não, essa prova estava aqui com você, estava do seu lado. Não, a minha eu já entreguei. A minha prova eu já entreguei. Essa prova é da moça que estava aqui sentada do meu lado. E o que Deus estava me ensinando com esse sonho é que se você esperar, sabe, Deus vai te defender. Se você tentar se autodefender, então você perde, né? Você perde em relação às pessoas, sabe? Você perde muita coisa quando tenta se defender. Então, não precisa se defender. A verdade logo vai aparecer. A verdade logo aparece, sabe? A verdade logo aparece. Então, quando nós tentamos nos justificar, né? Nós estamos pedindo que Deus ele venha fazer isso para nós. Nós estamos impedindo que Deus venha agir para nos defender. Então, Deus estava me dando isso. Como agir diante de uma injustiça? Nós precisamos confiar que Deus vai nos defender. Agora, biblicamente também, eu quero falar aqui no livro de Romanos, no capítulo 12, versículo 21, diz: não deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Você está ouvindo? Então, mesmo quando você é injustiçado, você deve confiar que Deus é o seu justo juiz e que Ele vai agir no momento certo em seu favor. Por que eu estou falando essa palavra aqui, nesse propósito de oração? Porque o inimigo ele é sujo e o mundo espiritual é real. Quando você está prestes a viver algo novo de Deus, o inimigo usa a fraqueza de pessoas, ele usa situações para tentar impedir bênçãos que são suas de chegar até você. E você fica tentando se defender, né? Quando você está tentando se defender, você está em uma situação muito complicada. Você está em uma situação muito complicada. Por quê? Porque você está prestes a pecar contra Deus. Se você está tentando se defender, provavelmente, então, talvez você vai atingir o coração de pessoas, né? E não adianta, se o inimigo armou contra você, dizendo que você é errado, não adianta tentar se defender. Agora, se você deixar Deus te defender, sabe, essa é a maneira correta. Uma pessoa também estava me contando, e eu já vivi isso algumas vezes, né, que ela ia tentar se defender de algo, e Deus falou assim para ela, Deus falou para ela fazer uma coisa específica. Chame alguém e faça isso. Não tinha nada a ver com a situação. E Deus levantou uma pessoa para defender ela. E por revelação ainda, né? Então Deus tem várias formas de fazer, né, e de nos justificar, de nos defender. Agora, quando você está prestes a viver uma providência, olha que Deus está comunicando com você. Quando você está prestes a viver algo de Deus, né, então o inimigo ele fica agitado. O mundo espiritual está se movimentando em seu favor. Então, o inimigo ele fica agitado. Ele faz as estratégias dele para tentar impedir, para tentar te irritar, para tentar te atrapalhar. Você está ouvindo? Mas ele é tão bobo que ele está anunciando que Deus já liberou um decreto em seu favor. Na verdade, o inimigo ele não é tão bobo assim, ele é astuto, né? Ele tem as estratégias dele, mas se você anda com Deus, então você precisa confiar na justiça de Deus. Sabe, que o Senhor tenha misericórdia de nós, sabe? Que o Senhor nos proteja, Satanás, que o Senhor te repreenda, sabe? Tem coisas, eu vou falar uma coisa para você, é bom você só confiar em Deus e crer que Deus vai te abençoar e Deus vai te defender. Você está ouvindo? Então, toda a palavra que eu tenho liberado aqui tem tido um propósito, né?
e que o Senhor nos ajude, que o sangue de Jesus continue nos protegendo e agindo por nós. Porque Deus estava me dando isso aqui, como agir em uma situação de injustiça. E eu lembrei desse sonho, né? Então, a verdade logo aparece. Você está ouvindo isso? E Deus tem as maneiras de nos justificar. Tem gente que viu isso aqui de você, ó. Tem gente que viu isso aqui de você, nem sabe o que estava acontecendo. Nem sabe o que estava acontecendo. Eu não estou sabendo de nada de ninguém, eu nem te conheço pessoalmente, muitos de vocês aqui, né? Viu isso aqui, já falou que viu toda uma cena, né? Muitas vezes Deus me mostrou pessoas, falou assim, ó, mostrou pessoas em sonho e falou, cuidado com essa pessoa. Eu ouvi alguém dizer uma coisa interessante esses dias, ele falou assim, tem gente que não tem firmeza no cérebro, né? Olha que revelação. Então, às vezes Deus revela para você que tem pessoas atrapalhadas ao seu redor. Tem pessoa atrapalhada ao seu redor. Aí você tem que ficar atento, né? Nem tudo que reluz é ouro, você tem que tomar cuidado. Porque tem gente que para tentar pôr você em uma confusão é daqui para ali, né? Você vê o exemplo de Davi lá no Salmo 7, né, que Davi, ele estava frequentemente, ele clamava a Deus porque ele estava passando perseguições. Seja bem-vinda, Sandra, cada um de vocês estão chegando, que especial, Rosária, glória a Deus, Ivone, nós vamos orar hoje. Olha lá, meu Deus, estou viajando, acho que estou vivendo isso, né? Então, olha lá, Deus está revelando. É uma palavra já de revelação para você. Confia aí que a verdade logo vai aparecer, que Deus vai agir, né, de uma maneira especial. Agora, Davi, ele estava frequentemente clamando, por exemplo, no Salmo 7, ele clamava, né, a Deus em meio às perseguições que ele passava. Então nós devemos também apresentar as nossas causas diante de Deus e acreditar que Deus vai nos justificar. Nenhum de nós somos perfeitos, mas às vezes uma pessoa vê isso aqui de você, ó, já fala que viu um filme inteiro, né? Tem gente que tem uma criatividade e põe a criatividade a serviço do diabo, né? Não vigia, tem tempo sobrando, né? Não tem firmeza no cérebro. Então você tem que ficar aí atento. Agora, escuta bem, em Gênesis capítulo 50, versículo 20, diz assim, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem. Então nós precisamos enxergar cada injustiça com uma oportunidade de Deus, transformar isso em algo poderoso, transformar em um propósito, transformar em uma providência. Eu sei que é difícil, né? Mas viver isso, mas você precisa crer. Nós precisamos crer que tudo aquilo que o inimigo planeja para o mal, Deus transforma em bem. Ó, escuta o que eu vou te falar aqui. Uma vez Deus me deu uma palavra que nós ouvimos muitas vezes, mas para mim veio como uma revelação. Romanos 8, 28. Todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus e são chamados segundo o seu propósito. Então, muitas vezes as coisas ruins que acontecem contra você, Deus vai transformar isso em bem. A injustiça é uma oportunidade de Deus demonstrar poder, demonstrar propósito sobre a sua vida, sabe? Agora, eu quero ir para um próximo estágio aqui. Eu creio que as coisas não estão desconexas aqui hoje, mas Deus está te preparando para viver um tempo ainda melhor. Você vai viver a melhor época da sua vida, em nome de Jesus. Agora, Deus estava falando que a sabedoria precisava falar hoje. Eu falei, Deus, então eu preciso dessa sabedoria e pode me usar desse tipo de coisa, né? Agora, então, como agir na justiça, nós já falamos. Você precisa esperar, você precisa confiar que a verdade logo aparece, Deus vai te defender, principalmente Deus vai te defender. Agora, uma segunda coisa, como adquirir sabedoria? Primeiro, Provérbios capítulo 9, versículo 10 diz, o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Ó. Então, a primeira coisa aqui que eu vejo é a sabedoria, ela acontece quando nós temos uma reverência, uma submissão à vontade de Deus. Quando você tem uma reverência, quer dizer, o temor de Deus não é ter medo de Deus, mas é ter um profundo respeito por Ele. Deus não quer que você tenha medo dele nesse sentido, né? Deus, ele é poderoso,
Se tem alguém fazendo algo contra Deus, deve ter medo sim, né? Agora, esse sentido quer dizer, o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então Deus quer que uma profunda reverência. A palavra reverência, olha o que diz aqui. Se você que está chegando aí, nós estamos em um propósito de oração. Coloca aí, se você tem o seu pedido de oração. Deus vai fazer algo muito poderoso na sua vida. E Deus quer acrescentar sabedoria. Eu vou fazer um parênteses aqui. Nós que fluímos nos dons do Espírito, né? Então, nós que fluímos nos dons do Espírito, nós gostamos muito não, nós somos chamados para fluir nisso, mas nós precisamos também valorizar, né, a sabedoria. Eu estava falando para vocês que a sabedoria anda junto com a revelação. E nós precisamos estar descansados, precisamos estar instruídos. Esses dias eu vi um livro na prateleira, sempre eu vou para pegar algum livro para ler. Em determinado lugar, uma livraria, eu sempre vou para orar. Nós vamos orar já, Ivone. E eu achei um livro lá interessante, falando como viver o amor, como viver a generosidade de hoje. E não era um livro nem, me parece que não era um livro nem de crente, não era um livro nem, vamos dizer, religioso, né, de espiritualidade. Ele estava falando para a vida, como a gente pode, de uma maneira prática, de uma maneira simples hoje, viver o amor, né? E eu sei que sem Jesus de nada vale, né? Mas eu achei interessante, eu até quero voltar lá hoje para ver se esse livro está lá, que eu quero comprar esse livro hoje. Mas a sabedoria, ela sempre anda junto com o amor, né? E se você tem uma reverência por Deus, né, você vai amar o que Deus mais ama. E Deus ama pessoas, sabe? Tem umas pessoas assim que sabe, é pedra no sapato. Tem umas pessoas assim que é difícil. Tem umas pessoas que você ama facinho, facinho. Tem umas pessoas que você ama facinho, facinho. Tem umas pessoas que você precisa de uma providência sobrenatural, porque a coisa é séria. Vamos falar a verdade, né? Só que você precisa lembrar que você também, né? Você também tem, falar para você também não é muito fácil não. Eu também não sou muito fácil não, né? Porque quando você olha para aquilo que você também não é fácil, que você também, sabe? Você também não é perfeito, porque a gente está buscando perfeição, mas perfeição é só no céu. Perfeição é só no céu. Você vai buscar perfeição nas pessoas, você vai se frustrar, né? E frustração quer dizer que Deus tem algo melhor e maior. Então, escuta bem o que eu estou te falando aqui. Nós precisamos adquirir sabedoria. A sabedoria, nem sempre a gente vai ser considerado sempre certo, sabe? Mas a gente vai ter que entender que eu tenho a minha limitação, você tem a sua limitação, né? E todos nós precisamos da misericórdia de Deus. Assim como Jesus te alcançou com o amor dele, através da sua vida, as outras pessoas também precisam receber esse amor de Jesus através da sua vida. Olha aqui que a palavra reverência quer dizer um respeito profundo por alguém ou algo. Você está vendo? Então, qualidades que possui ou parece possuir, uma consideração, uma deferência. Ó, Deus está falando difícil aqui na live hoje, sabe? E o que é um sinal de reverência? Separei aqui para vocês. Então, um sinal de reverência é quando algo está inclinado para frente, né? Ou de joelhos flexionados, né? Com a cabeça baixa, um sinal de respeito. Então nós temos um profundo respeito por Deus. O que a Bíblia fala? Humilhai-vos debaixo das potentes mãos de Deus, para que Ele a seu tempo vos exalte. O que significa isso? Quando você ora, quando você jejua, quando você vem aqui no propósito de oração, você está tendo reverência, você está inclinando levemente o seu tronco para baixo, para frente, né? Você está de joelhos flexionados, ó, quer dizer, você está rendido, você está submisso a Deus. Isso é sabedoria. Isso é sabedoria. Quando você se rende a Deus e você abre mão da sua própria justiça, você abre a mão de se autodefender, e você fala, eu vou orar, eu vou colocar isso na mão de Deus, assim como o salmista fez, eu vou fazer também, sabe? Isso é sabedoria. Você está se inclinando diante de Deus, e Deus vai liberar a sabedoria que você precisa.
Aqui no livro de Tiago, capítulo 1, versículo 5, essa palavra, Deus está liberando uma providência tão grande na sua vida com essa palavra, que você não tem nem ideia. Escuta bem, Tiago 1,5 diz, se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus que a todos dá livremente. Você vê? Você precisa de sabedoria? Eu preciso de sabedoria. Eu preciso de sabedoria. E eu creio que você precisa também. Então, se você pedir a Deus, Ele dá. Pai, nós pedimos sabedoria agora. Acrescenta sabedoria na nossa vida. Alguém teve um sonho comigo esses dias? Olha que interessante. Ela veio me contar o sonho. Ela falou assim que eu estava lá falando na igreja. Eu estava lá pregando no culto. Enquanto ela estava lá pregando, vi um homem já de cabelos brancos, e esse homem falava umas coisas no meu ouvido. Ele falava e eu transmitia aquela mensagem para a igreja, né? Então, esse homem representa Deus, né? Então, Deus fala revelação e Deus fala sabedoria. Eu já citei aqui para vocês que o apóstolo Paulo fala sobre o espírito de sabedoria e revelação. Então, para a prosperidade que Deus vai trazer na sua vida, você precisa de uma sabedoria, de uma postura, de uma estabilidade. Você está ouvindo isso? Então eu creio, eu vou trazer umas palavras aqui, Deus está me dando uma palavra sobre rotina, né? Enfim, aqui eu vou falar algumas coisas aqui nos nossos próximos encontros. Agora, porque Deus vai fazer na sua vida, a revelação deve andar junto com a sabedoria, né? Aqui, Salmo 119, 105 diz, a tua palavra é lâmpada que ilumina os meus passos. Essa versão fala, lâmpada para os meus pés é a tua palavra, né? Então, a sabedoria vai nos guiar dentro da palavra de Deus. A Bíblia diz assim aqui, o Espírito de Deus nos guiará em toda a verdade. Quando você tem o Espírito de Deus, então naturalmente o Espírito de Deus vai te guiar a viver dentro da palavra. Eu não sei se você já percebeu, mas algumas coisas, você fez alguma coisa que está na Bíblia e você nem sabia que aquilo estava na Bíblia. Não é? O Espírito Santo te guia dentro da palavra, né? Então, agora, eu vou falar uma última coisa aqui rapidamente. É difícil falar isso rapidamente, mas eu vou falar e nós vamos orar. Primeira coisa, você precisa entender que em situações de injustiça, você não precisa se defender. A verdade logo aparece. A não ser que uma hora você precisa contar, não foi isso que aconteceu, aí você pode falar. Mas a verdade logo aparece. E às vezes a gente é rápido demais, tentando se autodefender, e a gente se passa de tolo, se passa, de bobo. E Deus não quer ver você bobo mais não. Deus quer você com sabedoria. Olha lá. Olha lá. A sabedoria está chegando na sua vida. Você crê? Né? Salomão pediu sabedoria para governar, né? E Deus deu isso para ele. Então, se você pedir a Deus sabedoria, discernimento nas suas decisões diárias, Deus vai dar, sabe? Deus vai dar. Já chegou o tempo de você agir como tolo, agir como gente boba. Você vai agir com sabedoria a partir de hoje. Deus vai colocar uma providência tão grande na sua vida, Deus vai colocar um dom tão poderoso na sua vida. Sabe, uma vez eu tive um sonho de uma situação que estava se levantando contra mim, né? E aqui não tem espírito vitimista não, está repreendido em nome de Jesus. Mas Deus me mostrou uma situação, e a hora que eu acordei do sonho, Deus me mostrou um livro, e o livro era secular. E eu, na minha religiosidade, naquela época, eu falei assim, acho que eu não vou ler esse livro não, porque ele não é livro cristão não, né? Só que aí depois, Deus quebrou essa coisa na minha vida, e eu peguei esse livro e comecei a ler. Sabe, o livro estava falando coisa boa ali, conselho bom, né? Aquele escritor não sabe, mas Deus que inspirou ele a escrever aquele tipo de coisa, né? Não é todo livro que é assim não, né? Aquele que Deus me deu lá, me surpreendeu. Agora, escuta bem, o que Deus vai fazer na sua vida, Deus está revelando, Deus está liberando, mas precisa a revelação andar junto com a sabedoria. Deus vai fazer uma coisa tremenda na vida de gente que está aqui. Lá em Êxodo, no capítulo 19, no 10 e 11, a Bíblia mostra ali,
que antes de Deus manifestar o poder dele lá no Sinai, né? Então, ele ordenou para que o povo se santificasse. E eu quero falar uma terceira coisa que nós vamos orar. Como adquirir a unção? A primeira coisa, nós precisamos nos santificar. A unção, ela flui quando tem pureza. E a unção flui quando tem entrega. Tem um tipo de pessoa que nunca vai fluir em uma unção poderosa. É a pessoa que empresta a sua língua para o diabo. É a pessoa que não vigia no que fala, não vigia no que faz. Esse tipo de pessoa, sabe? A unção deles, sabe aqueles Fusca, né? Que pega no tranco. Uma hora ele flui assim na unção. Flui, mas a unção não mantém. Sabe? Vai pegando e flui e não mantém a unção. Por quê? Porque uma hora está fluindo na unção, né? Outra hora está falando mal da vida dos outros. Uma hora está fluindo na unção, outra hora não está vigiando no que faz. Sabe? Então essa é uma unção. Olha lá, a que a Denise escreveu. A Denise tem uma graça especial. A unção vaza. Né? Já viu aqueles Fusca assim, que você põe o óleo em cima e tá o óleo já descendo embaixo, escapando embaixo. Então o que acontece? A unção flui quando tem pureza, quando tem uma entrega total. Né? Então, se você quer adquirir a unção, e o que é a unção? A unção é uma habilidade de Deus, é um poder de Deus que vem na sua vida para você viver coisas diferenciadas. Talvez no seu negócio, no seu trabalho, na sua profissão, na sua casa. A unção destrói todo tipo de coisa ruim. Uma palavra liberada com unção muda a vida de uma pessoa, muda a história de uma pessoa. Sabe, a unção não é qualquer coisa. A unção é uma coisa poderosa. Ó, muitas vezes, eu não estou falando para você do que eu ouvi falar, estou falando para você do que eu vivo diariamente. Muitas vezes, uma pessoa está com peso espiritual, está com alguma coisa, Deus me revela. Aí eu falo assim, ó, Deus está tirando essa coisa ruim de você. A pessoa fala, nossa, eu estava sentindo o meu corpo pesado e já estou sentindo uma leveza. Estou me sentindo leve, livre, leve e solto, sabe? Porque a unção veio, quebrou aquele jugo, quebrou aquela coisa ruim que estava na vida da pessoa, quebrou uma enfermidade, destruiu uma enfermidade. Então a unção é algo poderoso. A unção muda a história de uma pessoa, muda uma situação. Tem pessoas que estão em cativeiro. Olha o que Deus está falando aqui para mim. Tem pessoas que estão em cativeiro espiritual aqui, que está afetando o seu emocional. E todo esse mal está batendo em retirada. Agora, todo mal bate em retirada. Agora, em nome de Jesus. Deus está trazendo para você uma sabedoria. Deus está trazendo para você uma confiança. Sabe? Essa unção está liberada agora na sua vida. Você vai ver o exemplo aqui que nós temos também. Primeira coisa, nós precisamos nos santificar. Lá em Josué fala, santificai-vos, porque amanhã farei maravilhas no meio de vós. Né? Agora, então a primeira coisa é santificação. Sabe? E parar de emprestar sua boca para o diabo. Né? De uma mesma fonte não flui coisa ruim, coisa boa. Sua boca é de Deus, então é de Deus. Se uma hora você erra ali numa palavra, às vezes você errou, falou mal de alguém ali por um momento, ou falou alguma coisa que não edifica, você já pede perdão para Deus logo. Deus, me perdoa que eu falei isso aqui. Né? Isso não é ser religioso, não. Isso aí é manter a sua unção. Né? Agora, a unção também tem dificuldade de fluir quando a gente está cansado. Quando você está cansado, sabe? É que Deus é bom. Muitas vezes a unção ainda vem. Né? Agora, quando está cansado, é como... Aí tem gente que pode até achar, acho que perdeu a unção. Não perdeu a unção, você só está cansado. Né? Eu posso falar que eu tenho vivido uma coisa especial, que até cansado a unção está fluindo, né? Mas o cansaço se vence como? Passando tempo na presença de Deus. Às vezes o nosso mundo hoje exige de você ter vários compromissos, né? Ter vários compromissos, ter várias coisas, mas você precisa tirar um tempo para se restaurar na presença de Deus. Mas os que esperam no Senhor renovarão as suas forças. Eu estava embaixo de uma árvore uma vez, Deus falou comigo para eu esperar nele. Nós não podemos esperar em pessoas, esperar em instituições, nós temos que esperar em Deus. E quando você espera em Deus, Deus revela a providência. Quando você espera em Deus, Deus renova as suas forças. Quando você espera em Deus, Deus libera o milagre. Aquela promessa de muito tempo, Deus traz à existência. Você está vendo? Então a primeira coisa é se santificar. A segunda coisa é buscar a presença de Deus em oração.
em adoração. Você vai ver que Moisés passava tempo na presença de Deus no monte e o rosto dele brilhava. Tem um louvor que cantava assim, não sei se na sua igreja canta também, mas a minha igreja na época cantava, brilhava, brilhava, sabe aquilo lá? Uma hora eu vou lembrar, vou cantar aqui com vocês. Então, quer dizer, o rosto de Moisés brilhava quando ele passava tempo na presença de Deus. Às vezes o nosso rosto está cansado, né? Deus te deu uma missão, você quer cumprir, sabe? Mas deixa eu falar uma coisa para você. Os discípulos também muitas vezes mal tinha tempo para dormir, né? Mal tinha tempo para comer, os discípulos mal tinham tempo para comer, mas assim, nós precisamos aí dar uma ajeitada nessa rotina, né? Deus não quer que você viva cansado, Deus quer que você, sabe, continua desfrutando da presença dele, continua fluindo na sua unção. Aconteceu que, descendo Moisés do Monte Sinai, ele trazia ali as tábuas, né, as 2 tábuas, o testemunho, enfim, Moisés, ele não sabia que a pele do seu rosto resplandecia, depois que o Senhor falara com ele. Então, primeira coisa para adquirir a unção é se santificar, né? Tomar cuidado com o que fala, com o que faz, né? E pedir para o Espírito Santo te guiar sobre isso. A segunda coisa, buscar a presença de Deus em oração, passar tempo na presença de Deus. Eu vi um testemunho de um pregador famoso, ele falou assim que quando ele passava ali tempo com Deus, aquela unção vinha, as curas, os milagres, né? Manifestações do Espírito de Deus. E quando ele não passava tempo com Deus, ele ia lá ministrar, né? Nem sempre é sobre isso. Às vezes na ministração Deus está querendo uma libertação, né? Então tem vários moveres de Deus ali. Agora, ele falava assim, quando ele não passava o tempo com Deus, ele ia ministrar e ali não acontecia muita coisa, né? Não acontecia muita coisa. Cada dia Deus quer que faça uma coisa. Tem dia que você só está adorando, parece que não está acontecendo nada, mas você está sentindo uma unção, você está sentindo o poder de Deus, né? Então Deus tem as formas de trabalhar. Mas quando nós não estamos reabastecidos da unção, né? Então a gente fica limitado. E isso não é só para quem ministra da igreja. Isso também é para você no seu dia a dia. Porque você precisa da unção. Eu queria você escrevendo aqui, eu preciso da unção. Eu preciso da unção. O que é unção? Uma habilidade de Deus, é uma capacidade de Deus para você viver a sua vida, para você viver o propósito de Deus na sua vida. Sabe, tem uma unção aí chegando na sua vida. Olha como a unção está te tocando aí. Sabe que Deus acabou de falar aqui para mim? Que Ele está tocando você com unção. Se tem uma enfermidade do seu corpo, sabe? Se você tem uma sensação de incapacidade, a unção está te tocando agora. A unção está te tocando agora. Há muito tempo quando eu comecei a pregar, acho que em 2011, né? Eu já ministrava o louvor e eu não queria saber de pregar, vou falar a verdade. Aí acabou, né? Deus criou a situação para acontecer. Agora, o que aconteceu? Eu ia pregar e as pessoas falam, nossa, mas você falou e a minha vida. Nossa, você falou e eu estava sentindo uma coisa assim, sabe? Você falou, eu estava sentindo uma coisa, né? E aí eu comecei a descobrir, Deus tinha me capacitado para fazer isso, né, naquele período, para fluir daquele jeito naquele período. Então, a unção, ela muda o ambiente, mas muito mais do que isso, a unção muda a vida das pessoas. Quando você está em um ambiente que tem unção, as palavras são liberadas, e Deus traz revelação que vai abençoar alguém. Quando você está em um ambiente da unção, Deus começa a te capacitar, curar, sabe? Deus tira todo espírito de tristeza, de angústia. Eu vou falar uma coisa para você, ser um homem ou uma mulher de Deus é muito bom. É muito bom, viver com Deus é coisa extraordinária, mas em algumas vezes nós temos algumas batalhas, né? E no ambiente da unção, Deus quebra todo aquele jugo, todo aquele peso que vem contra nós, né? E nos reabastece com a unção. Você está ouvindo isso? Então, primeira coisa que nós falamos, em situações parece que está desconexo, mas não está, né? Parece que está desconexo, mas não está. Presta atenção. Em situações de injustiça, confia que Deus vai te defender.
Não precisa se defender. A verdade logo aparece. Eu contei o sonho aqui para vocês. A segunda coisa é, nós precisamos adquirir sabedoria. Eu falei para vocês sobre que eu estou sempre comprando um livro, ou estou sempre ouvindo um audiobook, né? Olha aí Deus revelando aí. Ó. Aqui no YouTube tem vários audiobooks, você pode ouvir livro. Se for necessário, pega tudo que você possui, vende, né? E compra a sabedoria, né? Não é isso que está escrito? Agora, nós precisamos de adquirir sabedoria. Olha o que diz aqui, ó, Provérbios 23, 23, não é? Olha lá. Compre a verdade e não a venda. Compre a sabedoria, a instrução e o entendimento, né? Então, nós precisamos valorizar essa sabedoria. Nós precisamos buscar essa sabedoria. Eu citei para vocês aqui livro que às vezes nem é de gente crente, mas que a gente pode aprender, né? Não citei os livros, mas citei que se Deus te revelar algum pontual, né? No meu caso, eu tive um sonho quando eu acordei, Deus me revelou um livro, eu demorei muito tempo, porque eu não era um livro cristão, eu não queria ler o livro, né? Não queria ler o livro. Olha que cabeça dura, né? Vamos falar a verdade, às vezes a gente é cabeça dura. Deus está querendo nos abençoar, mas não é do jeito convencional, aí você fecha o seu coração, sabe? Você precisa quebrar esse coração duro nosso às vezes, não é verdade? Então, nós vamos orar aqui hoje, e Deus está liberando sabedoria, e Deus está liberando uma unção sobre a sua vida, e Deus está falando assim com você. Não tenta se defender não, que senão você perde. Mas Deus vai agir de uma maneira especial. Atacaram-me no dia da minha calamidade, mas o Senhor, ó, me serviu de amparo. Deus está sendo amparo, Deus está sendo cuidado, Deus está sendo providência para você hoje, em nome de Jesus. Você pode dizer amém? Você crê que Deus está te defendendo? Você crê que Deus está te dando sabedoria? Você crê que Deus está te dando unção? Sabe? Deus está te dando unção. Deus está te capacitando para os desafios que você tem na vida. Você está ouvindo isso? Deus está te capacitando. Deus está te capacitando para os desafios que você tem na vida. Olha aí, tâmara. Olha aí, tâmara. Tâmara demora tempo para crescer, hein? Né? Mas quando cresce, eu vou falar para você, aí é providência, é bênção de Deus, né? Você vai crescer aí, tâmara, em nome de Jesus. Está crescendo na presença de Jesus. Olha lá. Eu acertei? Olha lá, quanto tempo leva? Quanto tempo a tâmara leva para produzir? Olha lá, pode variar entre 5 e 100 anos, dependendo das condições climáticas, das tecnologias. Olha aí, sabe? Você está vindo aqui numa condição climática favorável, viu, tâmara? Você está vindo aqui nas condições climáticas da unção. Quando a unção chega na sua vida, você cresce. Você vai crescer, hein? Você vai avançar. Esse nome seu é profético. Quem colocou esse nome tâmara em você? Esse nome é profético. A tâmara demora para crescer, mas quando cresce, sabe? Deve vir uma unção na sua vida. Vai vir uma unção na sua vida. Que Deus vai trazer um grande crescimento de sabedoria, de revelação. Porque às vezes quando você tem sabedoria, as pessoas não te entendem, né? A pessoa fala, isso aí acho que não tem muito da unção não, né? Mas aí Deus adiciona revelação, Deus adiciona unção com sabedoria, faz uma mistura assim, poderosa, celestial, genuína, e Deus faz o extraordinário. Vamos orar, né? Vamos orar. Hoje, né, tá aqui uma coisa conversada, mas a unção está aqui. A unção está te pegando de surpresa. Tem gente que vai perceber, olha lá, tem gente que vai perceber que dores no seu corpo saíram, sabe? Deus está tocando nas veias, Deus está tocando aí nas articulações. Eu vi o Senhor dizendo que Ele está tocando no joelho. Olha aí, você que está com a dor no joelho direito, olha que a palavra que veio para mim, na patela. Faz tempo que eu não ouço falar isso aqui. Deus está tocando na patela do joelho. Tem patela no joelho? Deve ter, porque Deus falou comigo patela. Então presta atenção. Olha aí, você que está com uma dor no joelho, você que estava com dores no corpo, se você que estava com dores nas costas, recebe cura agora, em nome de Jesus. Todo aquele peso que está na sua vida, olha lá, muitas dores, olha lá, nas costas, olha aí, você que está com dores aí no corpo, você não sabe, mas isso é por causa de uma preocupação. Você que estava com dores aí, você não sabe, mas é por causa das situações que estão acontecendo com você que está afetando o seu corpo.
Tem uma coisa que são doenças psicossomáticas, que começam na psique, começam na cabeça e afetam o corpo. Deus está te livrando desse tipo de coisa agora. Olha aí, você vai sentir uma leveza e só vai faltar voar. Só não vai voar porque não precisa, né? Se precisar, vai voar também. Se precisar, vai voar também. Mas Deus tá tirando toda essa coisa ruim do seu corpo aí. Você vai sentir um bem-estar, você vai sair daqui agora, vai tomar um copo d'água. Quando você acorda, é bom você tomar um copo d'água, né? Você está preparando o seu estômago, seu corpo precisa de água, né? Você vai beber água, e a água já está ungida em nome de Jesus também, essa água aí que você vai tomar. A próxima água que você tomar aí também já está ungida em nome de Jesus, né? Mas assim que você acordar, toma um copão d'água. Ó, Deus já está revelando aí sobre a alimentação. Vamos orar? Vamos orar que Deus está fazendo algo especial no nosso meio. Deus está liberando uma unção especial na sua vida para te capacitar, sabe? E Deus está liberando também sabedoria. Pai, no nome de Jesus, nós te agradecemos porque o Senhor é sempre bom. A tua palavra tem nos dito hoje que nós não podemos deixar vencer o mal. Não te deixes vencer pelo mal, mas vence o mal com o bem. Pai, nós precisamos da sua ajuda, porque às vezes o velho homem quer renascer, mas não deixa o velho homem ressuscitar, não. Nós já fomos ressuscitados com Cristo, numa nova natureza, num novo homem em Cristo. Então nós te pedimos, porque nós temos as nossas fraquezas, às vezes a gente quer nos autodefender, mas a sua palavra tem nos falado hoje que nós não precisamos nos defender. A verdade logo aparece, o Senhor é misericordioso, o Senhor faz justiça. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial agora, assim como Davi frequentemente orava, nós também oramos agora, mediante as situações. Ele clamava ao Senhor nas perseguições, nós também apresentamos as nossas causas agora. Nós também lembramos de José, vendido pelos seus irmãos, mas ele também mostrou que aquela injustiça era uma oportunidade para Deus mostrar um poder, mostrar um propósito. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira especial nos dar sabedoria, porque muitas vezes nós somos tolos, muitas vezes a gente é bobo demais e não confia no Senhor. Muitas vezes nos falta uma sabedoria, mas nós queremos declarar que nós reverenciamos ao Senhor. Nós queremos declarar aqui que nós nos rendemos, que nós nos inclinamos para Ti. Nós nos inclinamos para o Senhor, nós nos inclinamos para frente e nós declaramos que somos dependentes do Senhor. Pai, nós oramos agora para que o Senhor venha de uma maneira especial, liberar cura, liberar milagres. Eu peço que o Senhor libere da Tua unção, uma unção de capacitação, sobre cada um que está aqui. Pai, pessoas aqui que não estão esperando do homem, não estão esperando de mim, mas estão esperando do Senhor. Eu peço que o Senhor venha de uma maneira poderosa agora, liberar da Tua unção, liberar do Seu poder sobre cada um que está aqui, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, aqueles que estão enfermos, eu peço que o Senhor libere cura agora, em nome de Jesus. Pai, aqueles que precisam de uma solução para hoje, aqueles que precisam de uma providência para hoje, eu vou liberar uma palavra aqui na vida de alguém. Não é para todos, não. Você quer ir há muito tempo, escuta aqui que eu vou te falar. Você quer há muito tempo, está com problema de dinheiro. Deus está falando, ó, a partir de hoje, não é para todo mundo, não, é para alguém aqui. Você que está falando, Deus, muda minha história financeira. Não é para todo mundo, não, mas é alguém aí. Muita gente está precisando de uma provisão financeira, né? Deus vai dar isso para você. Mas é alguém aqui que orou, alguém que está com o coração sincero, né? A partir de hoje você nunca mais vai ficar sem dinheiro. Presta atenção. A partir de hoje você nunca mais vai ficar sem dinheiro. Nunca mais vai ficar sem dinheiro. Quando Deus muda o decreto, a coisa é diferente. Você que está recebendo essa palavra pela fé, ou você que está recebendo por revelação, a partir de hoje, pode anotar essa data. Até quem vai pegar gravado, anota na data que você está ouvindo. A partir de hoje, você nunca mais vai ficar sem dinheiro. É o nunca mais de Deus. Acabou com esse espírito de miséria, esse tipo de coisa ruim na sua vida.
Você está ouvindo? Você pode dizer amém? Você pode dizer glória a Deus? Ah, Deus é Deus. Deus não é brinquedo, não. Quando Deus fala, o negócio muda. Tem alguém aqui que Deus está falando isso para você. A partir de hoje, ó, nunca mais você vai ficar sem dinheiro. Em nome de Jesus. Tem providência de Deus na sua vida. Sabe? Eu não preciso ficar falando isso aqui para qualquer coisa, não. Estou falando isso aqui porque Deus está inspirando. Ó, Deus virou na live. Né? Virou no manto. Terra. Né? Você pode dizer amém? Ah, teve palavras que eu já recebi de Deus, que a partir daquela palavra, a coisa nunca mais foi igual. Estou te dando uma unção, estou te capacitando, estou fazendo isso, estou fazendo aquilo. Né? Olha lá, o Jeová Jireh, o Deus da provisão, Deus da providência, em nome de Jesus. Sabe, Deus está fazendo muita coisa no nosso meio. Gente, eu estou desconfiado que Deus quer que eu continue nessa oração das 5 da manhã. Então vocês me ajudem a orar aí, né? Vocês me ajudem a orar aí, porque a coisa é séria. Então, dia 26 é o último dia aqui do propósito. E até lá, ó, tem gente aqui que vai estar contando testemunho e tem gente que Deus já está mudando o decreto na sua vida. E coisa extraordinária vai acontecer, tá bom? Passa aqui no canal meio-dia, que vai ter uma palavra para você que vai te surpreender, vai te pegar de surpresa, em nome de Jesus, tá bom? Eu te abençoe em nome de Jesus. Ao romper da manhã, Deus está fazendo algo poderoso na sua vida. Você está ouvindo? Você está ouvindo? Você que chegou depois, pega a palavra do começo, pega a oração do começo. Até o nosso próximo encontro. Até lá.